E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estou aqui com uma live maravilhosa, preparado com carinho para vocês, sobre a era do vendedor artesanal, que estamos terminando uma jornada de assunto, e esse assunto, toda a mentoria, toda vez que eu entrevisto um mentorado, eu vou num cliente, o assunto é esse. Eu resolvi trazer alguns tópicos, eu estou aqui olhando aqui de frente para o meu computador também, então eu vou olhar na câmera, vou olhar lá e vamos falando, e vamos esperar a galera entrar aí. Oi, Robson, como vai? Faz tempo que nós não falamos, hein, Robson? Como tá a vida aí? Tô vendo você voando aí para Campinas e o mundo, né, meu querido? Bom te ver, obrigado aí pelo prestígio. Então, pessoal, estava falando aqui que todo mentorado, todo cliente pergunta isso, né? Como que fica o vendedor artesanal, o que a IA vai fazer, o que a indústria vai fazer, o que eu tenho que estudar, qual ferramenta eu tenho que estudar. E isso está no meu conteúdo da mentoria também, a gente traz isso, mas hoje eu resolvi falar nessa live ao vivo, falar para todo mundo, bater um papo aqui com vocês e vamos esperar a galerinha entrar aqui, coisa de 5 minutinhos, até pegar atração e todo mundo ver. Essa live, eu preparei ela na preparação para vocês entenderem como que o conteúdo está bacana. Eu dei uma papirada aqui na lógica do consumo, de Martin Lindstrom. Ele traz aqui a ciência do consumo, né? E isso me ajudou a criar sobre essa questão do vendedor artesanal. E aí, Eduardo, boa tarde. Eu li um pouquinho também, pegar os livros aqui, ó. Um pouquinho do Poder do Hábito, que tem a ver com hábito, né? A gente, para quem não leu O Poder do Hábito, é um livro incrível. O que ele traz aqui? Ele traz um estudo científico que a repetição cria uma memória e leva à excelência. É muito doido esse livro aqui. Esse livro é perturbador. E ele tem um pouquinho aqui do que eu vou trazer, dos slides. Pena que não dá para passar, eu vou falar. Então fica a dica de leitura. E para quem não leu ainda, vai a recomendação para o primeiro trimestre aí. Eu sei que muita gente tem dificuldade da leitura. Então, o Poder do Hábito traz, se você ler um pouquinho por dia, como hábito, você vai ler um livro por mês. Como esse livro é um pouquinho maior, mais páginas, as 48 leis do poder. Para quem não leu, para você que trabalha com vendas, para você que está no mundo aí da performance, pensa em alta performance, não leu esse livro ainda, está perdendo tempo. Fica a dica de leitura aí para a primeira semana ou para o próximo trimestre de 2026. Eu já falei na outra live, eu falei sobre essa questão da domesticação do vendedor. A gente fomos domesticados de uma maneira muito cruel e se formamos com baixa performance. Na segunda live, que foi semana passada, eu trouxe sobre o tema do planejamento de 2026. Alguns assuntos que eu vou falar aqui sobre o vendedor artesanal, sobre o que está acontecendo, um estudo que eu li e estou trazendo aqui de prima para vocês, repete um pouco sobre o planejamento. O planejamento é essencial para a gente construir 2026 com muita performance, com muita gana, com muita suor. Por que eu digo suor? Vai ser um ano eleitoral e é um ano que tem Copa do Mundo. Então, muitos representantes ganham dinheiro e muitos varejistas perdem dinheiro e outros dobram dinheiro. Então, tem que ter uma atenção. Deixa eu esperar mais um pouquinho aqui. Fala Marcos Aires, meu grande amigo. O Marcos aí é um grande amigo de longa data. É um ex-representante que deu certo, montou seu negócio,
E hoje tem uma loja de instrumentos musicais especializada em instrumentos musicais. O mercado de especializados sofre um pouco, mas o Marcos, pela experiência de vendas dele, pela história dele como representante, esse cara superou e hoje é um empresário de sucesso. Parabéns, é bom falar com você, meu querido. E tô te devendo uma visita aí. Agora, Marcos, final do mês de janeiro, eu tô levando alguns mentorados para São Paulo no evento do Joel J. Na verdade, o evento não é do Joel, o evento é do meu mentor, o José Rubens, que é o meu mentor. Acredite, tá? Mentor tem que ter mentor para deixar as coisas em ordem. E o meu mentor está fazendo um grande evento que vai levar vários especialistas. E a atração principal é o Joel J. E quem comprou minha mentoria individual esse mês, está valendo, eu estou levando por minha conta nesse evento, para a gente trocar de ambiente, para a gente mudar de mesa e puxar para cima, como o meu mentor me puxou e vem puxando. E muito bom. Fala, Renan, como você tá? Deixa eu ver aqui a galera, Fabrício, Barbosa, Eliane, como tá? Obrigado aí pelo prestígio. O Valdir, galera entrando aqui. Eu já vou começar, porque tem que seguir o horário. Eu dei uma atrasadinha, tá chovendo aqui em São José do Rio Preto, e a internet estava oscilando, por isso que eu dei uma atrasadinha. Mas vamos começar sobre o conteúdo. Lembrando que eu vou dar uma olhada aqui na tela para pegar a inspiração para falar para vocês sobre o meu estudo e o que está acontecendo no mercado sobre a era do vendedor artesanal. Então, como eu disse, todo dia eu escuto sobre o vendedor artesanal. Cara, vai acabar, não vai acabar, o cara que não está antenado, o representante vai acabar, o vendedor antigo, o envelhecimento da equipe de venda, como que vai ficar essa questão aí para o futuro? Tem uma reportagem aqui que eu peguei sobre um dado, que eu vou ler aqui para vocês. Ó. A IA não é futura, ela é motor de produtividade. Olha como que ela muda a visão. A inteligência artificial vai redefinir o valor de produtividade das empresas. Uma análise que 1 bilhão de anúncios de emprego revela o impacto da IA nos negócios. Olha que interessante. 1 bilhão de anúncios no mundo está tendo sofrendo com a inteligência artificial. Porém, o dado é interessante. 3 vezes mais crescimento de receita por trabalhadores de setores, para trabalhadores que aprenderam a exposição de IA. Então, quem sabe IA está tendo um aumento, um crescimento de receita. E eu vou chegar aqui, nós vendedores, tá? A live é para nós vendedores. Então, eu vou falar aqui, ó, 4 vezes mais o aumento de produtividade nos setores que mexe com IA. Então, o crescimento de receita para quem trabalha e setores de quem colocou a IA, indústrias, empresas que estão colocando IA no processo, inteligência artificial, está crescendo 4 vezes mais. E 100%, olha que dado interessante, os setores estão ampliando e incluindo dados pela IA nos processos comerciais, nos processos de logística, e essa galera vem crescendo muito. Então, como que fica aqui? Ele consegue ter um aumento de 2024 para 2025, de 27% é o crescimento de receita dos setores. Então, tudo isso, 3 vezes mais, 4 vezes mais, para as empresas, 27% é o crescimento. E onde que acontece com a gente aqui que é vendedor? O mercado não está em crise. Qual que é a verdade disso? O mercado não está em crise. O que acabou foi o modelo mental do jeito antigo de trabalhar. Então vou chegar aqui no que está acontecendo. A indústria mudou. A indústria, os distribuidores mudou. O jeito de conversar com tecnologia mudou.
Então, assim, se você acha que você conhece um Excel, domina o pacote Office, está integrado em tecnologia, está por fora. A tecnologia mudou. Hoje existe um termo que chama letramento de IA. Para o representante, equipe de venda, ô Marcelão, olha o Marcelo aí, grande gestor. Falar aqui para você, Marcelo, ó, o gestor que não está antenado no letramento de IA, ele vai penar, ele vai penando. Então quem não muda, quem não mudar, some. Então eu vou repetir aqui, ó. O cliente mudou, a indústria mudou, a tecnologia mudou e quem não muda vai sumir. Olha que coisa interessante. Então não tem a ver com motivação, não tem a ver com tomar banho frio de manhã, acordar às 5 horas da manhã. É sobrevivência. Entender de tecnologia, entender do que está acontecendo. Isso vai fazer a diferença do gestor, do representante antigo para o moderno. Então, eu não estou falando sobre um treinamento de vendas. Isso não é um treinamento. Isso é uma dica prática de o que você vai fazer para 2026 para entrar o seu ano fazendo alta performance. Se mantém alta performance, pessoal, é muito difícil. Então a gente fala, os coaches falam, os mentores falam, se mantém alta performance, mas é muito difícil. Então fica o recado aí para vocês e eu vou trazer um outro tema aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, um aviso. Trouxe aqui da memória um aviso. Se você só faz visita, se você só vive com catálogo, se você só vende por preço, se você não usa dados, o que está acontecendo? Se você só faz isso, é um aviso, cuidado, cuidado, você vai ser substituído. Então, qual que é o impulsionamento sobre a substituição dos trabalhos sobre IA? A IA não vai tirar emprego porque ela é a inteligência artificial. Ela vai substituir o representante, o gestor, que não entende de inteligência artificial. Então aqui tem uma outra, eu preciso ler aqui, ó, tem uma outra estatística que eu busquei pra gente. Ó. Mais do que substituição, a IA está a impulsionar uma redefinição do trabalho. Contrariando receios de perda de empregos, os dados mostram que a IA vai aumentar os valores dos trabalhadores, exigindo uma adaptação e um novo conjunto de competência. Então, vendedores precisam adquirir letramento de IA, técnicas de tecnologia, propostas, e eu vou falar no decorrer, para se impulsionar. Qual que vai ser a alavancagem? Para redefinir o trabalho. Vai ser o letramento de IA. Então, aqui, voltando aqui à pesquisa. Ó. Salários em crescimento. Os salários estão a crescer 2 vezes mais nos setores mais expostos de IA. O crescimento de vagas está crescente praticamente em todas as ocupações expostas por IA. Trabalhadores com habilidade com IA recebem, em média, 56% a mais que um trabalhador que não conhece de inteligência artificial. Então, ou seja, o vendedor antigo precisa dominar. O gestor, estou falando para gestor, estou falando para dono de empresas, precisa dominar um pouquinho. Então, as empresas estão usando IA, não apenas para otimizar o trabalho, olha que frase interessante, mas para ajudar trabalhadores a gerar mais valor. E como que está o seu modelo antigo? O que você está fazendo? Quais as características de um representante antigo? Um representante dinossauro. Tem muita vantagem ser um dinossauro, porque tem conhecimento. A IA não vai fazer sozinha. Então, representantes que têm conhecimento mandam super bem. Mas qual que eram as características de um cara antigo? Vive de relacionamento informal. Tem gente que ainda acha, porque está na estrada há 30 anos, como eu, ou está há 20 anos. Eu mentoro vários representantes que têm entre 5 e 10 anos de representação. Esses caras que têm o pensamento, que vivem
de relacionamento só, tá por fora. Trabalhar por memória. Tem cara que não tem CRM, não usa a IA como apoio, como copiloto, fica reclamando. Ah, eu não tenho habilidade de tecnologia. Decide por feeling. Tem gente, tem vendedores que está perdendo receita porque acha que o feeling dele vale. Gente, o feeling não vale mais nada. Aquela percepção não vale mais nada. Hoje são dados e fatos. Fatos de mercados e dados sobre tecnologia, sobre estatísticas reais. O comprador está mais antenado, o comprador é jovem, né? Atuar como tirador de pedido, isso é de praxe, é o começo da nossa live, e sempre reage ao mercado. Ele sempre está atrasado. Vendedores com baixa performance sempre estão atrasados. Ainda não aprenderam inteligência artificial, ainda não aprenderam Excel, ainda tem dificuldade de mexer no CRM, tem dificuldade de fazer um funil de vendas, não entende taxa de conversão, não estudam. Então, essa é a característica do vendedor antigo. Então, o que o mercado está penalizando pessoas desse jeito? Tocou o telefone aqui, pessoal. O mercado, o que ele está fazendo? Ele não está cortando representantes, ele está cortando vendedores ineficientes. Por quê? O cara que não produz corretamente para a indústria, aquela meta, porque a indústria está antenada nos números. Então, o custo dele é muito alto. Você vai falar assim, Erlon, mas por que o custo de um representante comercial é alto se eu só recebo quando eu vendo? Eu não tenho custo para a indústria. Pessoal, tem custo sim. Hoje, toda a tecnologia são pagas licenças. O back-office custa dinheiro. A logística custa dinheiro. Toda aquela estrutura para você funcionar, porque as indústrias estão colocando inteligência artificial, estão colocando plataformas de CRM conectadas ao funil de vendas. Mesmo que você não usa ou não está sendo exigido, mas a indústria já está fazendo esse movimento. Então, outra característica que você é custo e caras ineficientes estão sendo cortados. Baixa previsibilidade. Representantes que não entendem o novo varejo, não entendem o novo jogo, não entendem a lógica do consumo, que como eu disse aqui no começo, não consegue ter previsibilidade. Quando não tem previsibilidade, a indústria penaliza. A indústria quer gente que sabe trabalhar, que está no jogo novo. Cara que tem poucos dados, então representante com poucos dados também é ineficiente, também é cortado. O que é dados, Erlon? Do que você está falando? O que é dados? Dados! Você não entrega relatórios, porque você ainda acha, porque você é representante, você não deve satisfação nem para a indústria e nem para a distribuidora. O jogo mudou, porque eles estão criando os bancos de dados para nos olhar, para nos assistir. É necessário devido ao jogo novo, à regra nova, ao mundo novo. Os compradores são jovens. Eu vou falar aqui sobre a geração Z e a Millennium, que hoje, se eu não me engano, aqui 60% dos compradores já estão com essa, já está na troca de geração. Então o que acontece? E zero escala. Então se você é um representante que não escala, tá zero, a indústria está de olho em você. O Lucas, pessoal, eu tô sozinho aqui, ó. Se passar alguma mensagem, alguém me cutuca aqui, ó. O Lucas, como você tá, querido? Muitos clientes estão usando IA também na hora de comprar. Tem que ir muito bem preparado. Os compradores têm acesso a todas as informações e novidades também. Excelente colocação, Lucas. Tá aqui na apresentação, eu vou falar sobre isso. Hoje o robô já atua a favor dos clientes. Eu vou falar sobre isso e é importantíssimo saber. Então, se você não coloca IA para você apoiar os seus dados, o comprador já está pondo. E sabe onde que vai colapsar? Quando o robô do cliente ligar no robô da indústria. Ou ligar no robô
da distribuidora. Quando o robô falar com o robô, tudo que isso acontece de gestão vai por água abaixo. Então quem vai sobressair? O representante comercial que saber jogar o jogo de trazer mais do que está nos relatórios. E eu vou explicar isso também. Fala, Bira, boa noite, prazer. O Birajara aqui da Praça de Fortaleza, Ceará. Ô, Bira, você tá bom, querido? Tem um grande amigo aí, inclusive, o Moacir Aguiar. A gente chama ele, os mais íntimos chamam de Periquitim. O Moacir é um grande representante, é um cara ali que tem, acho que ele é mais velho que eu de representação, tem um grande escritório, e ele recebeu um prêmio do Core, gente, como o cara antigo, um cara que performa, e o Moacir, ele entrega altos resultados. Bira, você não conhece o Moacir? Me chama aqui no privado, vou te passar o telefone dele. É um cara incrível aí para você trocar experiências e bater um grande papo aí nessa terra abençoada que é Fortaleza, né? Aqui, ó, o RG Representação tá falando que tem um escritório estruturado, é essencial. Sim, sim. Hoje é importante. Se você não tem estrutura comercial, você fica um pouco para trás. Se você não tem grana, você tem que produzir dinheiro novo para montar essa estrutura. Hoje você pode montar com IA essa estrutura, os primeiros atendimentos do cliente. Porém, ter uma estrutura é legal. Na mentoria a gente ensina isso, ganhar dinheiro novo para fazer coisas novas. Olha, o Bira atua há 25 anos no segmento têxtil. O Bira deve estar rico já, né? Parabéns, Bira, 25 anos não é para poucos não. Depois você conta aqui para mim um pouquinho sobre a tua experiência. Gosto muito, eu atendo todo mundo, viu, gente? Aqui hoje a gente tem uma equipe, né? A gente tem um head de vendas aqui que me ajuda na mentoria. A gente tem um menino, um nerd no escritório, um geração Z, que ajuda nas programações de funil de vendas. E mais a minha equipe comercial, parece que o pessoal tá aí também. E a gente dá treinamento aqui, então eu já tenho uma estrutura. Porém, eu sou um cara acessível. Me chamar no privado, eu atendo todo mundo. Eu demoro um pouquinho, mas atendo, tá? Ô Timóteo, tudo bem? De Porto Alegre. Ô meu irmão, para você também, um tríplice fraternal abraço. Que o grande arquiteto do universo te abençoe e sempre. Olha, você recebeu uma homenagem do Core, depois conta aí pra gente um pouquinho sobre essa homenagem. Quantos anos você tem de representação? Fala o seu momento aí. Bom, pessoal, eu estava falando aqui, vou seguir aqui na minha apresentação. Então, eu vou trazer uma outra questão aqui sobre uma outra pesquisa. A verdadeira disrupção. Para quem não sabe o que é disrupção, é desconstruir. A verdadeira desconstrução da IA não está nos empregos, mas na velocidade com que as competências se tornam obsoletas. Então, a corrida pela competência do futuro está acelerada em ritmo que os modelos tradicionais de desenvolvimento não conseguem mais acompanhar. O que ele está falando aqui? 66% mais rápido. Então, as empresas, vamos fazer uma analogia aqui, ó. Nossa, o Veiga tem 40 anos de vendas, parabéns, meu irmão. Ó, 66% mais rápido. O que ele traz aqui, ó? Competências exigidas pelos empregadores estão mudando 66% mais rápido. Então, o que acontece para nós representantes? A indústria pressiona também. Ela também está pressionando. Então, a gente tem que estudar. A procura por diplomas formais, a tendência é diminuir. Olha que dados interessantes. A mudança agora é pela valorização da competência. Por quê? Quando você tem competência, que nem o Temo aí, o Temo Veiga, tem 40 anos de representação, eu tenho 30. O outro amigo lá de Porto Alegre tem 25. O pessoal lá de Fortaleza. Esses caras têm domínio do mercado. Porém, quando você entende do letramento de IA, você entende o jogo novo, a regra nova, você é foda. Você é um cara além da média. Porque você confere a sua experiência com a IA. Então a IA atua como um copiloto. Então essa é a regra. 66% mais rápido, valorizando competências que são aplicadas.
não no blá blá blá, tá, pessoal? Então, o que está se falando hoje no mercado? Volta aqui o tema. A quarta revolução industrial. O que é a quarta revolução industrial? É tudo conectado. É tudo de uma maneira. É tudo mensurável. É tudo comparável. É tudo acelerado. O improviso ficou caro. Então, se você é aquele vendedor, se você é aquele gestor que improvisa, não cola mais. Não dá mais para chegar no cliente improvisado, porque esse cliente está conectado. Esse cliente também está sendo pressionado pelos 66% de velocidade que o mundo está pegando. Então fique atento, pessoal. Então a quarta revolução, eu vou repetir, tudo conectado, tudo mensurado, tudo comparável, tudo acelerado, e o improviso ficou caro. E você, o que está fazendo? Vamos trazer uma outra reportagem aqui, só para contextualizar sobre a Revolução 4.0. A velocidade da IA expõe a fragilidade do nosso modelo de aprendizagem atual. Então, muitos sistemas de ensino ainda utilizam, que reforça um modelo passivo e reprodutivo, na qual o estudante apenas repete informações. Este modelo está total descompasso com a necessidade de adaptação, pensamento crítico e criatividade de nova economia. Então, o que está acontecendo? A gente está preparado para reaprender? Isso serve para a gente. Aqui, a pesquisa é sobre estudo, sobre a galera nova. Mas e você, que foi domesticado na década de 80 e 90? O amigo aí que tem 40 anos. Cara, eu tenho 30. Em 1996... eu já era representante, não tinha tecnologia. Ele já era de 80, era outra década. A época de ouro da representação comercial, tanto é que as leis atuais, os impostos que a gente paga, o Estado entende, o governo entende que o representante comercial ganha muito dinheiro. E não é a realidade hoje da classe, devido a essa troca de geração. Hoje, para quem não sabe, pessoal, os representantes comerciais vêm sofrendo uma queda de faturamento. Quem está ganhando dinheiro é o representante antenado, é o representante que faz mais inteligência com estudo. Então, assim, é o cara preparado. É preciso repensar, ó, uma frase legal aqui, ó. É preciso repensar o propósito da educação nesse novo mundo. Como que você está estudando inteligência artificial? Oi, Dani. Oi, Gisele. Tudo bem? Boa noite, minhas queridas. Como que você está repensando o seu estudo com a IA? Como que você está fazendo? Então, fique atento sobre essa reportagem, ela é implacável. E ao fim do tirador de pedido, como eu já falei. O que está acontecendo? Virou commodities. Então, o pedido é commodity. Porque o tirador de pedido, ele chega despreparado, o cliente já sabe que vai comprar. Então virou um commodity. É rápido. O preço, o comprador sabe mais que você, se você não estiver antenado. Como que você chega numa reunião de negócio, falar de preço, se o comprador já pesquisou antes? Hoje a indústria tem sites, tem B2B, o mercado está mais acelerado. Como que você chega numa reunião despreparado? Como que você faz uma ligação despreparado? A informação está comoditizada. Todo mundo tem informação, gente. Todo mundo. E você ainda aí está falando sobre o quê? Sobre pensamento. Ano que vem eu vou ver se eu aprendo. Eu escutei de um mentorado essa semana. Eu entrei num curso de Office. Pelo amor de Deus, gente. Isso é obrigação. Então vamos lá. Tem mais uma questão aqui para a gente ir complementando os estudos aqui, ó. A resposta para o desafio a IA está em compreender nossa mais poderosa tecnologia, o cérebro humano. Então o cérebro, ele aprende. Então tem muito cinquentão. Tem muito cara igual eu tenho 51 anos, para quem não sabe, que acha que o cérebro está velho. O cérebro não está velho. E na neurociência existe uma estatística. 86 milhões de neurônios novos são fabricados.
100 trilhões de conexões e 1.000 terabytes de capacidade o cérebro tem. Então o cérebro nasce pronto. Então quando você quer reaprender, sai dessa, representante, que você está velho, que você tem 60 anos, já foi. E essas pessoas que têm essa mentalidade, esse mindset, tá ganhando abaixo de 7 mil reais por mês. A Dani, que entrou aqui na live, ela fez uma live comigo, tá circulando aí, foi incrível, sobre o ganho do representante. E ela trouxe dados ali, ela se preparou para a live, ela trouxe quanta gente não está ganhando dinheiro, quantos representantes comerciais estão sendo impactados por comportamento. E esse comportamento vem da domesticação. Como que você foi criado? Que nem um amigo que tem 40 anos, você não está mais na década de 80, que a região era fechada. Hoje a região é aberta. Então, o que eu estou querendo dizer? Por que eu estou dizendo isso? O cérebro reaprende, pessoal. Então, o cérebro, ele nasce pronto. A gente fazer as interações sociais e fazer o aprendizado, você vai aprender o letramento. Quem não quer ler, ouve um audiobook, vê sobre o tema. A gente aqui tem bastante galera aqui do BNI, para quem não sabe, BNI é um grupo de network. Entra no BNI da sua cidade, pratica sobre network, que você vai entender que tudo é aprender, tudo você aprende. Se você não tem o core ainda, vai atrás de se regulamentar, porque o core traz muita coisa, e vamos que vamos. Bom, e a informação inverteu. Olha assim, antes o vendedor tinha informação, hoje o cliente sabe tudo. Inverteu. Olha que dado interessante que eu trouxe aqui para vocês. 57% da jornada de compra acontece antes do contato humano. Ou seja, o comprador, quando vai te receber, que você manda o invite da visita, ele vai lá no relatório dele, ele baixa o que vendeu do seu produto e com certeza ele sobe numa IA e faz a estatística de estoque e venda antes de você chegar. Ele pesquisa ali, tem uma ferramenta poderosa no GPT e no Gemini que chama modo agente. Você clica lá para o modo agente e salva uma tabela de uma análise e pergunta para ele, faça uma análise de mercado sobre essa análise de estoque e venda. E se surpreenda o que ela vai te devolver. Ela vai te trazer uma geopolítica, uma geociência do que está acontecendo. O comprador faz isso, gente. O comprador faz isso. E você ainda, se o comprador, 57% do comprador, já sabe que vai comprar, ele já preparou a reunião, você ainda está no modelo antigo, realmente a IA vai te atrapalhar. Você vai ser substituído mesmo. Mas não substituído por alguém, vou repetir aqui, não substituído por alguém que a IA colocou ali para te substituir. Você vai ser substituído por um representante que sabe usar a IA. Tem uma pergunta aqui, ó. Estou com 5 pastas e a minha secretária saiu para fazer estágio. Preciso contratar alguém urgente. Quer uma dica sobre IA? Vai lá no modo agente, manda pesquisar no LinkedIn o perfil que você precisa. A própria IA vai fazer a tua seleção automática. Beleza? Vamos lá. Oi, Flávia, tudo bem, querida? Espero que você esteja bem. Vamos lá. E qual que é o pensamento do cliente nisso? Então eu falei aqui, ó, que 57% do cliente já comprou de você antes de você chegar. E como que você chega? Se você chegar lá, qual que é o pensamento do cara, do comprador? Qual que é a expectativa que ele tem com você, representante? Se você apresentar os dados do Google, ele vai olhar para você e vai falar assim, cara, esse cara não serve para mim, porque eu estou mais preparado com ele. Então, fique atento, talvez você está perdendo espaço no mercado, porque você está fazendo do mesmo jeito, como você sempre fez. O comprador não é mais o mesmo jeito, ele é mais emocional, ele é mais inteligente, porque ele usa a inteligência artificial como copiloto. Ele sabe sobre logística, sobre prazo de entrega,
ele sabe sobre preço, ele usa o modo agente, ele faz uma análise SWOT de ameaças ameaças que o seu produto traz, vantagem que o seu produto traz. Ele traz uma análise completa antes de chegar lá. Fique atento com clientes novos. Você está achando aí que você está pesquisando ele pela web e está mandando bem, ele também te pesquisou antes de receber. Ele já sabe o seu preço médio de venda. Ele já sabe. Então não cola mais blá blá blá. Fique atento, representante comercial. Vou trazer uma outra estatística aqui que eu pesquisei, ó. Emoção e motivação é o motor do aprendizado. Não aprendemos o que não nos importa. Isso conecta lá sobre o aprendizado de você ali, 50 anos de idade, 40 anos, quem se acha velho, enfim. Emoção é conexão, são indissociáveis. A emoção sinaliza o valor da experiência, promove a constituição do sentido e gera motivação para a aprendizagem. Então, como que é? Se você tem emoção, você está afim, você cria motivação, conectado, você faz a ação prática, ali te dá um gatilho mental, que a neurociência fala, que é o senso de recompensa. Dali você aprende. Então, para você aprender algo novo, se você tem dificuldade em falar com a inteligência artificial, você tem dificuldade de lidar com o CRM, você precisa quebrar essa estatística. Fazendo que jeito? Motivação, ação, para dar o senso de recompensa. Quando você fazer uma análise na IA, e ela te devolver algo que você sabia que sabia, mas não sabia fazer, vai dar um senso, vai dar um estalo que você vai falar assim, nossa, uau, eu precisava disso. Esse senso de recompensa vai te motivar e vai fazer o loop infinito para o novo aprendizado, para você sair das estatísticas do representante antigo, do representante que vende pouco, do representante que está ganhando aí menos de 10 mil reais por mês. Se você está nesse cenário, você está sem método, sem estratégia, você está do modelo antigo. Não dá. Einstein já dizia, não dá para fazer resultados novos com o modelo antigo de trabalhar. E a IA veio para isso, tá bom, pessoal? Mudar aqui o slide. E o movimento da indústria? Então eu vou trazer um movimento aqui que está acontecendo. Pessoal, quiser fazer pergunta aqui, eu estou sozinho, mas se eu perdi alguma aqui, me perdoa. Deixa eu falar sobre o movimento da indústria, tanto do B2B como do B2C. O que esses caras estão pensando? E você está com medo. Você está com medo, você está inseguro, você acha que está velho. Mas vamos lá no pensamento deles? Venda direta. Não cai no conto da sereia que eles não estão pensando nisso. Eles estão. E-commerce B2B é uma realidade. Distribuidores já usam essa prática. E os distribuidores maiores já estão com o catálogo B2B. Você, representante que não sabe o que é um B2B, é a venda direta por uma plataforma. Como é teu sistema, você tira pedido para o seu cliente, o cliente entra no mesmo sistema teu, numa outra plataforma e faz o pedido sem você. E a geração Z e a Millennium adora. Marketplace. A gente é ameaçado por marketplace da própria indústria, da própria distribuidora. Dados próprios. O que isso faz? Quando o cliente compra B2B, quando o cliente compra pelo marketplace, quando a venda é direta, o banco de dados desse cliente fica para a indústria, fica para a distribuidora. Então se torna um movimento que está acontecendo. E esses caras buscam a margem protegida. Quando ele tira o intermediador, imagine assim, a indústria vai direto para o consumidor final, ela pula o representante, pula o distribuidor. Então há uma tendência disso acontecer. E como a gente se blinda com isso? Como que a gente supera esse movimento da indústria, do canal direto e do canal indireto, né? Como que a gente faz isso?
A gente precisa entender para sobreviver. Então eu vou trazer aqui um momento. Qual que é o erro do representante? Qual que é o seu erro? Qual que é o erro falando tudo isso? Brigar contra o digital é como brigar contra o tempo. O digital já está aí, a IA já está aí, o robô já se comunica, o comprador já é mais jovem. Não dá para ficar brigando contra o tema. O professor Marins, para quem não conhece o professor Marins, aí depois pesquisa, quando não tinha tecnologia, foi um dos maiores coaches de venda do Brasil. E eu fui numa palestra do professor Marins e eu nunca me esqueço. O professor Marins falou que não adianta brigar contra o tema. Se você é representante comercial, não adianta brigar sobre. Já é realidade. Então a indústria não vai voltar para trás. A indústria está pegando dados, está fazendo a movimentação para os dados ficar com ela. A gente está falando de IA. Imagina o seguinte, ela também está pondo IA. Ela também está fazendo prospecção B2B. Ela também está pondo SDRs, que ela não tinha. Ela também está se movimentando. O cliente não vai desaprender. Do mesmo jeito que eu estou dando uma dica aqui, uma live. Já estamos há minutos aqui falando que você precisa aprender, o cliente está aprendendo. Né? O cliente não vai desaprender. O mundo não vai desacelerar. Não falei que 66% está sendo pressionado pela tecnologia? É uma pressão diária. O mundo não vai desacelerar. E você? O que você está fazendo? Então, qual que é a nova regra? Você, ou você se integra ao digital, ou o digital passa por cima de você. Simples assim. Qual que é o choque disso? Vou trazer um outro slide aqui. O que você precisa fazer? O que você precisa tomar uma decisão? Você precisa mudar o mindset. Por quê? Qual que é o choque? É o choque de geração. É um dos... Eu falei sobre a indústria e agora eu vou falar sobre a troca de geração. Então, eles mudam. O jeito deles atender é diferente. Os milênios, mais a geração Z, já representa, agora veio o dado correto, 70% dos decisores B2B já são milênios. Ou seja, tem 35 anos. Ou são geração Z, tem 25 anos. Então está tendo uma troca de geração. Ou se esse cara de 50 já tem um assistente de compras, ou o pai dele já tem um filho tomando decisões e compra. E o que esses caras estão tendo? Autonomia máxima. Como que você vai lidar com isso? O que você precisa entender desse choque de geração? Eles já são nativos digitais. Então não adianta, pessoal. Não adianta. O que eles fazem? Eles já compram sozinho. Eles já pesquisam sozinho. Eles já compram tudo pela internet. Já nasceram assim. Não tolera discurso genérico. Sabe o papinho? Eu falei na outra live. Do futebol, tá? Do meu filho. Sabe aquela técnica de conexão? Se você é pai, o operador tem o pai, também tem um filhinho. Isso é legal, mas eles não estão, porque eles já estão, eles não toleram mais genérica, eles não perdem tempo com discursinho, eles trocam fácil de fornecedor. Por quê? Se você tem uma marca foda, você é um cara importante para o mercado, existe outros também. Ser líder de mercado é legal, mas tem suas dificuldades também. Eles sabem de outros líderes. A não ser que você está numa indústria, talvez não é a realidade de muitos, você está numa indústria que todo mundo depende do seu produto. Aí você está ficando milionário como um representante comercial. Se você faz parte disso, essa dica não é para você. Mas para a maioria, os compradores novos, a geração Millennium, eles trocam de fornecedor muito rápido, porque eles têm informação. E nós, representantes, precisamos se preparar para isso. De que jeito? O que esses caras odeiam? Vai dica de ouro aqui. Aquela apresentação padrão. Oi, tudo bem? Como você tá? Ó, vem aqui, compra meu produto, blá, blá, blá. Eles não querem mais esse assunto. Por quê? Eles estudam antes. Né? Sabe aquele spam humano? Você já ouviu falar esse termo? Spam humano?
Você quer falar com o papinho, aquele jeitão, tudo no blá blá blá, conversa pra caramba. Eles não estão interessados nisso. O que eles querem? Então eles odeiam isso, essa parte genérica. O que eles valorizam? Personalização. Por que eu estou dizendo sobre personalização? Porque eles já têm a informação. Eles já estudaram você. Você tem que trazer personalizado. Você estuda ele. A dor dele tem que ser antecipada. Você tem que entrar na reunião já empoderado. Você tem que entrar na reunião com os dados dele, com o diagnóstico real dele, do setor dele, do mercado dele. Você tem que trazer o ROI. O que é o ROI? O retorno de investimento. Por que ele compraria de você se ele tem informação? Então, se você vende um produto ali por X reais, quanto você vai entregar de margem para ele? O que você vai fazer por ele? Ele não vai comprar de você só pelo seu papo. Então tem que ter clareza de ROI. Quanto vai dar de margem, quanto que gira, qual que é o market share desse produto. E como que você chega com tudo isso, representante novo? Representante 4.0. Com IA, com o apoio do copiloto. Aprenda isso, estuda isso. A IA vai te ajudar fazendo perguntas. E respeite o tempo dele. Então, representantes que não respeitam o tempo. Representantes que chegam despreparados. Você já viu aquela máxima maior que o seu computador é antigo? Ele demora 15 minutos para ligar na frente do cliente? Não pode, gente. Não pode. No método ARPA eu ensino isso. Eu ensino isso desde quando não tinha tecnologia. Desde quando não tinha essa linguajar de milênio, dizer. Cara, como que você entra numa reunião com seu note descarregado, cara? Não pode. Não podemos. Então fique atento. Respeite o tempo do cliente. Traga dados e fatos concretos. Traga conteúdo que você vai se dar bem. O novo cliente não quer ser convencido. Ele quer ser ajudado. Olha que frase interessante. O novo cliente não quer ser convencido. Não dá mais para convencer para ele comprar o livro, que o livro... Ele não quer saber disso, ele quer ser ajudado. O que o livro vai gerar de ROI? O que o livro vai dar de margem? Quando você vender o produto para ele, você usa a inteligência artificial, você muda um novo jogo, fazendo análise para ele, porque ele sabe fazer. Então o que ele espera de você? Que você antecipe as objeções, que você traga pronto. Quando o teu produto não girar, o que você vai fazer? O que você vai criar? Ele não quer saber do básico. O básico todo mundo entrega, ok? Fica a dica aí, tá? Pessoal, olha o Bira aqui, ó. Se eu ministro curso de IA, Bira, ministro, porém, no método ARPA, que eu sou mentor e eu tenho um pacote para representantes comerciais, eu ali, na minha entrega como mentor, eu entrego muito sobre IA nos negócios. Eu faço parte de um movimento das empresas mais inteligentes, que a gente se reúne toda quarta-feira, presencial e online, desse movimento, te convido para isso. A gente fala sobre IA, vários especialistas. E na minha mentoria, eu ensino, do jeito que eu estou falando, como eu faço no meu escritório, pelo meu método, como você dar o próximo passo. Então eu ensino isso, então eu ministro o curso de IA sim, em vendas. No meu caso, a minha cadeira é vendas. Obrigado aí pela pergunta, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. O Marlon. Ô, Marlon, tudo bem, cara? Cleiton, o Alê, o Marcos. Obrigado aí pelo prestígio, pessoal. A live tá incrível, né? Conteúdo incrível aqui no final de tarde. Mas vamos lá. O que vai acontecer? Trouxe aqui uma frase provocativa. O que vai acontecer? A IA vai substituir o vendedor? O que você acha? O que você está achando aí? A IA vai substituir o vendedor? O que responde aqui? Errado. Qual é a verdade? A IA, o vendedor que usa IA vai ser substituído pelo aquele que não usa. É isso que está acontecendo. Quem não usa a inteligência artificial, quem não domina o mercado, quem não sabe de market share, tudo isso que eu já falei para não ficar repetitivo, vai ser substituído. E a indústria vai te substituir. E a distribuidora vai te substituir. Hoje eu já estou dando mentoria para algumas empresas
que eu não consigo, caso da mentoria do representante, que é meu foco. Eu sou representante, eu tenho meu escritório de representação, e as mentorias vêm tudo nesse tema. Eu preciso automatizar o processo da minha empresa. Eu já estou dando mentoria sobre isso, e o tema é esse. E a palavra é, você vai ser substituído porque você não usa IA, e não pela IA. Esse é o recado. E o que a IA faz de melhor? Vamos trazer aqui, vamos bater um papo sobre isso. Ela processa dados melhor que a gente. Ela analisa padrões. Então você consegue ali pesquisar sobre o cliente e entender melhor. Ela automatiza tarefas. Então você vai sair na frente o quê? Automatizando processos. Processos de pós-venda. Hoje aqui no escritório eu tenho um agente de IA da minha representada, que eu subi todos os produtos, todas as fichas, e a equipe comercial não precisa mais ligar lá na indústria para tirar dúvida e nem entrar no site. A IA responde. E eu estou ligando isso para os clientes também. O pós-venda do escritório é tudo por IA. Então ela automatiza o processo. Sobrando tempo para quê? Para você escalar. Como que você escala suas vendas da maneira híbrida? Nem visitando muito e nem só escritório. Você faz escalas com inteligência artificial, criando, tirando o... Oi, Etienne, você tá aí, querida? Beijão, obrigado aí pelo prestígio. Segunda-feira estamos lá, hein? O conteúdo para você está incrível. Metas e outras coisas, né? Ó, então, a IA automatiza os padrões, ela escala a prospecção. Prospecção, gente, para quem não sabe, o cliente ativo também é prospecção, tá? Muito vendedor confunde isso. E organiza informações. Hoje, o que eu faço, para você ter uma ideia? É um dado normal. Eu pego o celular e gravo na reunião com o cliente. Claro que eu aviso, caso da lei do LGPD, né? Eu aviso, depois eu transcrevo, jogo numa IA e faço a pauta. Dali eu construo, mando para a equipe, e a gente tem muita produtividade com isso, muita mesmo. E o que a IA não faz? Aí fica a deixa. Eu disse agora o que, só vou repetir para contextualizar. O que a IA faz de melhor? Processa dados, analisa padrões, automatiza tarefas, escala a prospecção e organiza informações. E o que ela não faz? Que é onde a gente entra com excelência. Ela não sente. Ela não faz isso aqui. Ela não cria confiança. A confiança é o elo da venda. Cliente não compra de quem não confia. Steve Jobs, quem não leu a biografia de Steve, vai lá ler. Steve Jobs diz que negócio é pessoal. O negócio é pessoal. Então o cliente não compra de quem não confia. Então a IA não vai substituir a gente. Como eu disse, vai substituir quem não sabe usar IA. Ela não lê um ambiente. Aquela chegada sua no salão de vendas, você chega cumprimentando todo mundo, aquele calor, você já bate o olho no seu produto, você já vê o trade marketing, você já vê o merchan, já vê a exposição. A IA não vai fazer isso. Você se torna um CEO do cliente. A IA não negocia política interna, ela negocia padrões. Lembra lá que eu falei que ela analisa padrões? Então ela negocia padrões. Você padroniza, ela manda bem. O B2B funciona com IA. Mas aquela política interna não. Aquele jeitinho, aquele ajuste fino para vender de volume. Tirar um pedido de mais de R$1 milhão. Você não vai tirar pela IA. Você não vai. Vai sempre precisar do representante que está em alta performance. E lembra que eu falei que se manter em alta performance é difícil? É muito difícil. É por isso que quem ganha dinheiro é quem entende, quem muda a cabeça. Ela não assume responsabilidade. O cliente quer o pai da criança. A IA não é o pai da criança. Está tendo estudos, pessoal, falando sobre IA, da responsabilidade dos agentes de IA. Porque hoje as empresas, elas criam um agente. E se esse agente erra, de quem que é a responsabilidade? É sua ou do agente da IA? Hoje já tem advogados especialistas em dados digitais para entrar com processos contra empresas por erros de tecnologia com IA.
Então já tem essa estatística. Então, a IA não assume responsabilidade. Você sempre vai estar em alta. Então, quer sair daquele vendedor antigo e se tornar o 4.0? Vou repetir aqui. O que a IA não faz? Não sente, não cria confiança, não lê ambiente, não negocia política interna e não assume responsabilidade. Me empolgo, né, gente? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Ô, André, tudo bem, cara? Muito bom aqui, muito bom te ver aqui, tá? Pessoal, dia 15 de janeiro agora eu lanço o meu livro oficialmente, segundo lançamento, aqui em São José do Rio Preto, tá? Quem quiser adquirir, só me chamar, eu mando com frete pago. Ou vir no lançamento, será um prazer escrever uma dedicatória do método que transformou minha vida e a vida de muita gente. Os mentorados estão muito felizes, isso me dá... Com 51 anos eu tenho uma satisfação imensa. Olha, chegou aqui na live uma artista. Oi, Mari, tudo bem? Bom te ver por aqui. E vendas tem a ver com a sua profissão também. Porque você vende seus shows, né, Mari? Então é importante saber o que está acontecendo no mundo. Obrigado aí pelo prestígio. Pessoal, então vamos falar aqui sobre o conceito. Sobre o conceito do copiloto. Então a IA, como eu disse aqui, eu falei o lado bom e o lado ruim, ela atua como um copiloto. Então representantes 4.0 vão usar a inteligência artificial como um copiloto. O que é? O vendedor é o comandante. Você é representante comercial, você é vendedor, você que vende seu serviço, você que lidera uma equipe de vendas, você que é CEO de uma empresa, você é o comandante. E a IA é o seu copiloto. Lembre-se que o comprador também tem um copiloto que chama IA. Quem entrega o volante para a máquina perde o controle. Então, representantes que estão repetindo, fazendo automações, tem gente que já saiu na frente, está fazendo muita automação, também está perdendo o negócio, porque não sente. Então, você tem que ser inteligente, entrar na revolução 4.0. De que jeito? Tendo o controle da IA e não entregando o controle para o robô. Cuidado com automações. O selim está na IA. Então, o que vai acontecer com esse selim? Em breve, o comprador não está falando mais com o humano, que o selim é a compra, tá, pessoal? Então, em breve, ele não está falando mais com o humano. O robô liga com o robô. E você? Entra no que eu falei, né? Você fala com a IA do cliente. Você, na hora que você vai ligar lá, ou você vai mandar um dados, quem vai te atender é a IA do cliente. E o que ela faz? Ela filtra fornecedores que não sabem a linguagem, que não sabem o letramento de IA. Então, por isso que o letramento de IA é importantíssimo para o mundo dos negócios em vendas, para o mundo de negócio em gestão, para quem vende. Então, a inteligência artificial, ela já superou essa questão de filtro de fornecedores. Quem não comunica valor de forma estruturada morre antes da reunião. Então, ou seja, eu vou fazer um resumo aqui que eu estava lendo para não ficar perdido. O selim está automatizado. Então, o comprador, ele sabe o teu estoque, sabe o que girou, sabe o que precisa e te manda o pedido automático. E quando você liga lá, às vezes quem vai te atender é a IA dele. Como eu disse, para você criar uma IA no seu escritório ou no seu dia a dia, o comprador, a indústria também criou inteligência artificial. Então o jogo é quem se comunica com o letramento de IA. Então fica atento. E qual que é a grande oportunidade disso? O que está sendo de bom? A produtividade aumenta em 4 vezes. Automaticamente o seu ganho também aumenta. Você vai vender mais. Então fique atento com a estatística que eu já tinha falado lá sobre os ganhos. Então a IA veio para ganhar mais dinheiro. Eu tô com novos vendedores que têm um desafio imenso. Refazer uma carteira de cliente perdida. E como que eles vão fazer? Os atendimentos básicos para escalonamento vai ser com IA. E às vezes a gente está enfrentando que a IA do cliente está respondendo. Então você tem que ter uma estratégia ali. E com isso, superando isso, eu vou ganhar mais, com certeza.
e os vendedores vão ganhar mais. O prêmio salarial, ele vem 4 vezes mais, suas comissões aumentam 4 vezes mais resultados com menos esforço. Essa é a grande oportunidade do momento. Mais inteligente, mais negócio, mais inteligente, mais vendas, mais organizado. Vai conquistar a geração milênio, geração Z, porque eles não têm a experiência que você tem. E se você é dessa geração e é representante, pega isso como vantagem. Se você está na geração milênio e só tem 3 ou 4 anos de venda, pega todas essas dicas que eu disse, lê alguns livros e vai para o letramento de IA, que você vai superar melhor que a gente dinossauro. Fica atento. E o perfil do novo representante, para a gente ir já indo para o final da live. Qual que é o perfil? Existe agora uma nova regra, uma tríade de inteligência, que está sendo muito discutido por muitos mentores, muitos coaches, muitos especialistas em neurociência de vendas, em comportamento, estão falando sobre isso. Que é o IQ, o EQ e o TQ. Eu vou traduzir isso aqui para vocês. E o representante comercial que tiver essa tríade vai ganhar muito dinheiro em 2026. O que é o IQ? É o coeficiente de inteligência. Representante, o conhecimento estratégico. Refere-se à capacidade conectiva. Raciocínio, lógica, habilidade técnica para resolver problemas complexos. Então, o representante que domina o QI, ele está além de quem não domina. Tem muita gente que é analfabeto de tecnologia, gente. Então, ter um raciocínio lógico, ter capacidade de aprender pelo QI é muito importante. E o EQ é o coeficiente emocional. Então, quem domina o jogo com emoções, o que ele traz? Empatia, relacionamento. É o cara que se conecta. Olha que vantagem. Você tem a inteligência do QI e tem a inteligência emocional. Antigamente, quando não tinha esse termo, tinha um curso caríssimo que chamava a expansão da inteligência emocional. E isso voltou com muita força depois do uso da IA. Voltou muito forte. Então, o que é? A empatia refere-se à inteligência emocional, ou seja, a capacidade de entender as próprias emoções e a dos outros para colaborar e liderar com eficiência. Então, quando você entende o momento do comprador, você entende que ele está na tecnologia, que ele é geração milênio, que ele é geração Z, qual que é o seu comportamento? Você precisa ter o comportamento emocional. Lendo livros, se aperfeiçoando. Eu falei do Notebook LM, que é uma ferramenta de IA para estudar. Pesquise sobre, vamos lá. E o TQ, que é o coeficiente tecnológico. Isso é uma linguagem nova, não tinha isso na tríade, hoje tem, representa a tecnologia de dados. Então, refere-se à fluidez digital. É a habilidade de utilizar ferramentas tecnológicas com análise de dados para otimizar resultados. Então, você precisa de entender de tecnologia. Não dá mais para não entender de tecnologia e ser vendedor e se manter em alta performance. Não dá mais. Você precisa entender de dados, fatos. Você precisa. Então, fique atento, só reforçando, o perfil do novo representante, então, é IQ, coeficiente de inteligência, o EQ, coeficiente emocional, e o TQ, coeficiente de tecnológico. É isso. E mais o letramento de IA que eu estou falando. E o novo papel? O que você tem que fazer? Você não é vendedor. Você é um gestor de contas. Isso é meio antigo, né? Falar, né? Que vendedores de alta performance são gestores. Mas hoje ser gestor de conta mudou. Tem muito gestor de conta perdendo conta. Porque não sabe tecnologia. Você não é mais um gerador de pedido. Você é um consultor estratégico. Você faz o diagnóstico. Você faz o planejamento, você entrega a margem, então você dá o ROI e você tem visão a longo prazo. Como que você faz tudo isso? Com o uso de tecnologia. Essa é a regra do jogo, é isso que as indústrias buscam, é isso que o cliente quer, é isso que o jovem quer, é isso que o millennium quer. Então você que é mais antigão aí, igual eu, cuidado, vamos prestar atenção nesse novo papel. O que é ser um mini CEO? É entender do negócio, CEO, né? CEO. Ser um mini gestor, um mini dono
ter visão de dono. Isso é bonito falar, né? É entender o negócio do cliente. Como que você entende o negócio do cliente? Pesquisando. Você não precisa mais ter aquela vivência igual eu, igual o amigo lá de 40 anos. Hoje, a inteligência artificial te traz isso. É você ser um mini CEO. Entender o negócio do cliente. Entender de oportunidades ocultas ou embaçadas. Porque o comprador está na loucura, o comprador é millennial, o comprador é geração Z, não tem vivência. Então ali ele vai trazer para você vai trazer para ele essa vivência e vai trazer oportunidades que ele não está vendo. Proteger a margem. Então o mini CEO, ele protege a margem. De quem? Do cliente, gente. Não dá mais para tirar pedido de qualquer jeito, não dá mais. Vender por vender, não dá mais. E criar o crescimento previsível. Eu falei hoje aqui, ó, esqueci de pegar, sobre esse livro aqui. Toda live eu falo desse livro, Receita Previsível. Cara, dá uma pesquisadinha, você não gosta de ler, vai lá na IA, vai lá, digita lá sobre o livro Receita Previsível, vai no YouTube, transcreve um vídeo sobre isso, joga na inteligência artificial e traz para o seu negócio, para você ser um mini CEO, para você ser o dono do cliente e trazer crescimento previsível. O novo comprador precisa entender por que ele vai comprar de você. Por quê? Você vai entregar. Então vamos lá, só para terminar o tópico, ser o dono do cliente. Entender o negócio do cliente, enxergar as oportunidades ocultas, proteger a margem, que eles adoram, e criar o crescimento previsível. Traga pronto. Representante comercial, o novo representante 4.0, ele traz tudo pronto, tudo organizado, porque o comprador não tem tempo. Você é o orquestrador. Então, uma outra visão que eu trago para vocês aqui, como que eu faço tudo isso? Aí vem o começo da live de novo. Você é um jacu tecnológico, você é um cara que não quer saber de tecnologia, como que você vai fazer isso? Como você vai orquestrar tudo isso sem CRM, sem inteligência artificial, sem ter dados, sem conteúdo, sem relacionamento? Quem trabalha sozinho não tem escala. Quando eu digo sozinho, não estou falando para você montar um escritório. É para você internalizar o conhecimento e usar a IA como apoiadora para você se superar e escalar. Cachorro velho aprende truque velho novo sim. Cachorro velho aprende truque novo sim. Então o cérebro se adapta, igual eu falei. Quem pratica fortalece e quem evita perde capacidade. Então é isso, pessoal. Isso que eu queria falar para vocês. Essa live que eu trouxe para vocês terem uma noção. CRM é recompensa. CRM é um esforço que você faz agora para colher depois. Então, seja multitarefa. Seja ali. O cérebro não gosta de ser multitarefa, mas você precisa ter essa noção e se reinventar. Eu vou chegando para o final aqui. Deixa eu falar para vocês 2 convites. O meu livro, dia 15 de janeiro, na Livraria Leitura, em São José do Rio Preto. Quem é de fora quiser me chamar no privado, eu mando o livro com frete grátis, como o lançamento do livro. É o livro Venda a Qualquer Mercado. Eu trago aqui uma visão do generalista, do representante generalista, como ganhar dinheiro com a representação e chegar acima de 6 dígitos ou bater os 7 dígitos, igual o meu escritório tem, graças a Deus. E o outro convite para vocês é sobre a minha mentoria. Hoje eu faço mentoria individuais e em grupos para representantes que querem dar o próximo passo. Também me chama aqui no privado, que o meu head de vendas vai entrar em contato com você e estamos com uma promoção incrível, 40% de desconto para mentorias fechada ainda esse mês. 40%. Ou seja, por menos, você precisa vender para pagar essa mentoria menos, vou falar o número para vocês aqui, ó, menos que R$30 mil por mês. É muito barato. Então, vamos lá, fica a dica aí. E o plano de ação prático
Então vamos para encerrar aqui a live. Então assim, foque no modelo híbrido, topo de funil, meio de funil e fundo de funil e visita presencial. O que eu estou querendo dizer? Topo de funil, automatiza os processos. Meio de funil, analisa os dados do cliente antes de ligar. E fundo de funil, faça a conexão humana. Como? Visita presencial. A visita hoje está muito cara, então com dados e fatos, você cria uma estratégia, leva a negociação pronta, cria o relacionamento e faz a venda. Hiperpersonalização, só para a gente encerrar. Então, outra dica aqui sobre o topo de funil. Pare de mandar mensagem genérica. Use dados do cliente. Contexto real, não genérico. Abordagem única. Pense em dados. Feeling e a nova disciplina. Estudar o mercado, preparar a reunião, usar tecnologia, medir resultados e ajustar a rota. E a mensagem final, que eu fiz um slidezinho aqui para não esquecer, a IA não veio para roubar o seu lugar. Veio eliminar quem não quer evoluir. Olha que frase forte. E a última verdade, o futuro não é humano ou máquina. É humano ampliado pela máquina. Beleza? Então, essa live foi para você que decidiu evoluir, aprender tecnologia, desenvolver empatia e assumir o papel estratégico. É isso, pessoal. Reforçando aqui, meu telefone pessoal tá no meu site, tá no meu Instagram, ou Erlon Amaral. Me siga aqui nas redes. Conteúdo do YouTube vai ser subido para o YouTube. Essa live vai ficar gravada. O social media vai subir nas outras mídias. E eu agradeço a todos. Um bom final de ano. Uma boa reflexão. O ano novo, ele serve para fazer uma reflexão da entrada do novo ano. Então, fica a dica aqui, ó. Ter mentor é necessário. Se você não tem grana para uma mentoria, cria um mentor ali do YouTube mesmo. Segue alguém para você melhorar. Estude mais, leia mais e aprenda o letramento de IA. Toda quarta-feira, nas empresas mais inteligentes, a gente faz o conteúdo incrível. E de quintas-feiras a gente tem uma live também sobre IA, o amigo que perguntou aí. Beleza, pessoal? Grande abraço, fique com Deus e que o grande arquiteto do universo abençoe todos vocês e vocês tenham um excelente 2026 e vem mais conteúdo por aí. Gratidão.